Bom dia. Meu nome é Pedro e meu orientador é o professor José Ricardo Camilo. E o meu trabalho tem como título o estudo da influência da altura de camada na rugosidade lateral de peças produzidas por impressão 3D com inclinação de 60 graus. É, Bom, para falar de impressão 3D, temos que falar também de manufatura aditiva, que é o processo de fabricação de materiais camada por camada a partir de modelos digitais. Certo? Isso permite uma liberdade geométrica de fabricação e também diminuição de desperdícios. Também, dentro da manufatura aditiva, existe a modelagem por deposição fundida, que é utilizada no nosso trabalho, que é utilizado principalmente em termoplásticos, como ABS, PLA, nylon, cada um com suas especificidades. Mas o ABS, que é utilizado no nosso trabalho, ele é amplamente usado na manufatura aditiva por conta da sua processabilidade, estabilidade dimensional, resistência química, o baixo custo, a baixa toxicidade e a boa biocompatibilidade, e também a estabilidade térmica elevada, porque ele começa a sua degradação térmica acima de 310 graus Celsius. Esses dois últimos tópicos, eles são muito bons relacionados à área médica e biomédica, por conta que, por exemplo, você pode fazer uma prótese ou algo que pode estar em contato com o corpo humano. Bom, o porquê desse trabalho? A altura de camada ela influencia diretamente no acabamento final das peças. Quanto maior a altura de camada, maior vai ser a rugosidade dessa superfície. E também vai ser mais rápido de se produzir. Então, tem que ter um equilíbrio entre altura de camada e assim, acabamento final e a produtividade em larga escala. Mas geralmente nós fazemos poucos, então a gente tem que ter um equilíbrio em relação a isso, dependendo do uso da peça. O objetivo do estudo foi analisar justamente a rugosidade superficial da peça, dessas peças a 60 graus Celsius. A 60 graus. Bom, como materiais e métodos para fabricação das peças, a gente utilizou uma impressora da marca GT Max 3D do modelo H5, com essas especificações, e também um filamento de ABS com 1,75 milímetros de diâmetro. Bom, a gente produziu 5 amostras para cada filamento de ABS nas cores natural, nude, cinza, vermelho, preto e azul. Também nas alturas de camada 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 milímetros, totalizando 120 peças. A gente utilizou esses critérios de impressão. 30 milímetros por segundo como velocidade de impressão, temperatura de extrusão de 230 graus Celsius, temperatura da mesa de 120 graus Celsius, diâmetros do bico extrusor de meio milímetro. Cada peça apresenta uma geometria piramidal de base quadrada, com um lado de 20 milímetros e altura de 17,32 milímetros. O padrão de preenchimento foi concêntrico e também de 100%. E os filamentos de ABS utilizados eles foram da mesma marca. Bom, para análise superficial, utilizamos um rugosímetro da marca Mitutoyo, modelo SCJ-210, com resolução de 0,002 micrômetros e também um cut-off de 0,8 milímetros, um raio da ponta de 5 micrômetros e extensão de avaliação de 4 milímetros. E usamos também a norma ISO 4288 de 1997 para padronização das medições de rugosidade. Esse cut-off ele é a área realmente medida para análise estatística, porque ele mede 4 milímetros, mas somente essa área é enviada para análise estatística. Então foram medidas as rugosidades RA, RQ e RZ. RA é usada para determinação de textura e estética superficial. RQ é para o controle de qualidade em usinagem e revestimentos. E RZ é no controle de qualidade, usinagem e processo de fabricação. Todas elas foram medidas nas 4 faces das peças. Bom,
A primeira face analisada foi aquela voltada para frente da impressora. E depois foram medidas as outras faces no sentido horário em relação à peça. Aqui a gente pode ver até a medição, aonde mais ou menos foi medido dentro ali da peça. Bom, foram feitas 480 medições, resultando em 1.440 valores, que são de RA, RQ e RZ. Então, para auxiliar na medição dessas rugosidades, a gente imprimiu um gabarito para que o rugosímetro e a peça ficassem sempre na mesma posição e assim tivesse uma padronização das medições. Também por conta de não ter nenhum deslocamento. Para validar que eles estão alinhados, tanto a peça quanto o gabarito, a gente utilizou um projetor de perfil da marca Starrett, que aqui a gente pode ver. Bom, aqui no slide, aqui no projetor não dá para ver muito bem, mas tem um tracejado aqui e a peça está aqui e o gabarito aqui. Então a gente consegue ver, está bem próximo. Aqui são as 120 peças impressas. Bom, a partir daqueles dados, conseguimos montar gráficos de acordo com as cores, cada cor, e também cada altura de camada. Aqui a gente tem os dados de RA. Bom, para a altura de camada 0,1, a menor medição em micrômetros de rugosidade foi do vermelho, enquanto a maior medição para todas as alturas de camada foi o natural, aqui. Só para o 0,2, 0,3, 0,4 milímetros de altura de camada foi o cinza. Bom, aqui também a gente tem a diferença percentual entre a maior medição e a menor medição. E a média de todas as cores para a altura de camada 0,1. Que no caso aqui 0,1 foi 9,926, 0,2 17,033, 0,3 24,138 e 0,4 30,602 micrômetros. Bom, portanto, comparando a rugosidade da altura de camada de 0,1 para o valor de rugosidade para a altura de 0,2, foi 1,72 vezes maior. 0,3, 2,43, 0,4, 3,08 e por aí vai. RQ também a gente conseguiu montar esse gráfico. Para a altura aqui, para o RQ, apenas o vermelho foi a menor medição no 0,1, o restante foi tudo cinza, a menor medição nas outras alturas de camada. A maior medição, todos também na cor natural. A diferença percentual está aqui e todas as médias de todas as cores para a altura de camada 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Bom, comparando também em relação 0,2 em relação a 0,1, foi 1,67 vezes maior. Em relação a 0,3, 2,35 e 0,4, 2,99. Para RZ também conseguimos montar esses gráficos. Aqui também a gente segue mais ou menos o mesmo padrão das anteriores. A cor natural foi a maior medição de rugosidade, enquanto a cor vermelha foi apenas para 0,1 e 0,2, sendo a cor cinza a menor medição de rugosidade para 0,3 e 0,4. Bom, é a mesma questão da anterior. Em relação a 0,2 em relação a 0,1 foi 1,47 vezes maior a rugosidade, 0,3 1,94 e 0,4 2,41. Também a gente fez uma relação de RQ sobre RA, que é para mostrar justamente essa diferença entre picos e vales. Certo? Aqui a gente pode ver em 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, o 0,1 foi a maior. Então teve uma maior diferença ali entre picos e vales em 0,1. Na altura de camada 0,1 foi 21% maior o RQ em relação a RA. 0,3, quer dizer, 0,2 foi 17,9,
0,3, 17,2 e 0,4, 17,3. Bom, pela análise estatística de variância, considerando um intervalo de 95%, indicou que a cor de filamento não interferiu significativamente na rugosidade superficial da peça. Mas, como mostrado anteriormente, a altura de camada influenciou sim diretamente, naquelas proporções que mostrei. Bom, por que altera a altura de camada influencia na rugosidade? É por conta do acréscimo da média aritmética dos valores absolutos das variações da superfície e elevação dos valores entre picos e vales, com relação ao aumento da altura de camada empregada na fabricação das peças. Bom, aqui são as nossas referências, e é isso. Alguém tem algum questionamento? Pedro, não entendi muito como você usou o projetor de perfil. Você pode repetir? Sim. Como você usou, por favor? Bom, é assim. É que aqui na imagem, por conta do projetor, ele ficou bem apagado. Mas aqui eu tenho o corpo de prova, que é uma pirâmide, né? Então a gente consegue ver assim, ó, a pirâmide desse lado. Certo. E aqui é o gabarito. É aquela face inclinada, só que ele está meio que de ponta cabeça aqui. Certo? O projetor de perfil, ele é colocado ali numa luz, as peças encaixadas, e ele projeta a sombra. Então, aqui como ele tem uma resolução muito boa, a gente consegue ver, é que se a gente chegar bem perto, a gente consegue ver um pequeno degrauzinho, mas ele é tão pequeno que não vai influenciar significativamente na rugosidade ali medida. Então a gente usou isso daqui justamente para comprovar que o gabarito ele estava rente. Nas primeiras camadas ali. Isso. Não, assim, na superfície em geral. Assim, entendeu? Porque aqui é a superfície. Ó. Cada camadinha assim é pequena. Mais alguma pergunta? Ó, eu não sou da área, que é outra zarca na aula deu. Mas eu não entendi, não sei, às vezes é um termo, porque muitas vezes a gente não entende, mas é porque são termos específicos da área. Eu não entendi qual é o conceito de rugosidade. Rugosidade? Se tem algum conceito por trás, porque você está calculando rugosidade. Eu não entendi. Sim. Qual é o... Bom, a rugosidade, ela medida ali, por exemplo, seria a diferença, assim, genericamente, a diferença entre um pico e o vale. Pico e o vale do quê? Da altura de camada. Por exemplo, assim, deixa eu ver. Por exemplo, assim, aqui a gente tem cada altura de camada, né? Aí aqui temos o pico e aqui o vale, certo? Aí então, tem várias maneiras de se medir. O RA, por exemplo, tem uma maneira, o RQ é outra. Aí eles consideram um comprimento aqui diferente, entendeu? Mas seria assim uma medida. É que falando assim, é meio complicado explicar, porque cada um é uma conta bem grande. Entendi. Ó, acho que o tempo aqui já fechou. Vou parar a gravação.